Na última semana não teve para mais ninguém. O assunto das notícias sobre ciência e tecnologia foi o anúncio dos premiados com o Nobel. Aqui em Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, também falo sobre os resultados e principalmente sobre o que eles têm a ver com o Brasil e com o momento dramático pelo qual estão passando a ciência e a tecnologia no nosso país. O Prêmio Nobel foi criado em 1901 a partir da vontade e da fortuna do industrial sueco Alfred Nobel. Diz a lenda que o prêmio foi uma tentativa de Nobel de ser lembrado por algo mais que a invenção da dinamite, origem da sua fortuna e causa de tanta destruição. Se essa história é verdadeira, o plano teve sucesso. Nos últimos dias, todas as editorias de ciência do mundo, as redes sociais e outros espaços foram ocupadas pelo anúncio dos prêmios Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura e da Paz, além da expectativa que resta pelo Prêmio de Economia. E não há dúvidas de que, para falar dos premiados com o Nobel, são usados muitos adjetivos edificantes e admiráveis. Não por acaso, no Brasil, o frisson associado à premiação começou um pouco antes, ainda na sexta-feira, dia 29, quando Michel Temer recebeu uma carta assinada por 23 cientistas que já receberam o Nobel. A carta denuncia como os cortes no orçamento de ciência e tecnologia comprometem seriamente o futuro do Brasil e precisam ser revistos antes que seja tarde demais. A gente já falou aqui na coluna antes, em julho desse ano, da mobilização da comunidade científica brasileira para colocar em evidência na arena pública a relevância dos investimentos em ciência e tecnologia. Aparentemente sem sucesso, já que no dia 3 de outubro, o Estadão noticiou a liberação de apenas 20% dos recursos necessários para que a ciência e a tecnologia brasileiras cheguem ao fim de 2017. E as perspectivas para 2018 são ainda piores. Pois é. Talvez esteja faltando a gente ganhar um prêmio Nobel. Eu já falei aqui também que a campanha em defesa dos recursos para ciência e tecnologia precisa se empenhar um pouco mais em mostrar exemplos de como a pesquisa científica contribui para o desenvolvimento do Brasil. Mas nesse momento extremo que a gente vive, talvez a gente precise ainda mais de um Nobel para a gente chamar de nosso, do qual a gente possa se orgulhar como a gente se orgulha dos nossos títulos esportivos, das belezas naturais, de celebridades do meio artístico. As oportunidades não faltaram. E talvez a gente precise falar mais também de César Lattes, Mário Schenberg, Carlos Chagas, Maurício Rocha e Silva, Sérgio Henrique Ferreira e Otto Gottlieb, que, para quem não sabe, são todos cientistas brasileiros que poderiam ter recebido o Nobel. Até nessa última edição, a gente tinha um brasileiro entre os concorrentes, o César Victora, um médico gaúcho que no início desse ano recebeu o Prêmio Gardner, um dos principais na área da saúde, pelos estudos que ele desenvolveu sobre a importância do aleitamento materno na prevenção da mortalidade infantil. Mas, enfim, as apostas para o Prêmio Nobel estão longe de serem uma ciência exata. Se você quiser saber mais sobre aqueles que de fato foram os premiados nesse ano, tem um monte de dicas lá no site do Lab. Mas aqui eu destaco um texto que foi publicado na The New Yorker sobre a mensagem que teria sido enviada pela escolha dos vencedores na categoria de Medicina e Fisiologia. Segundo o autor, foi uma mensagem de valorização da pesquisa básica, em um momento em que ela, especialmente, sofre muitos ataques nos Estados Unidos e no mundo. O texto é oportuno também para a gente pensar, inclusive, em desejar que um Prêmio Nobel da Paz seja outorgado à ciência, já que ela precisa mesmo concentrar energias em contribuir para a paz, nesse mundo assustador em que a gente vive hoje. Essa mensagem de que é essa ciência que precisa ser estimulada também seria importante para inspirar o público em defesa da ciência e para inspirar os cientistas na reflexão sobre a sua prática. Boas leituras e uma ótima semana.